Hello, galera, de novo. Estamos aqui no canal pra contar outra história de date errado, também da Bruna. A gente, inclusive, na história do Minions falou que ela tem o dedo podre. Vocês vão perceber que não é brincadeira. A história do Minions vocês já conhecem, mas essa é uma furada muito pior, bem pior. Também durante o intercâmbio, né? Durante o intercâmbio, conheci um cara e essa história me abala muito, então eu resolvi escrever o que eu tava sentindo e ler pra vocês. Porque eu acho que essa experiência pode ajudar vocês de alguma forma. É uma experiência negativa na minha vida e eu não gosto de falar sobre isso, eu me sinto chateada toda vez que eu falo sobre isso, mas se eu não contar pra ninguém, vai ser só uma experiência negativa. Talvez contando aqui no vídeo, aqui no nosso canal, pode ajudar e virar uma coisa positiva e não negativa dessa história toda. Eu tô aqui só de apoio moral mesmo, gente. Força. Uns anos atrás eu fui fazer intercâmbio e logo nos primeiros finais de semana eu conheci um cara. Ele era engraçado, inteligente, educado, fofo, romântico. Fazia tudo por mim. Eu acho que eu nunca fiquei tão louca, cega, apaixonada igual essa época. Eu lembro que eu me sentia a pessoa mais sortuda do mundo. A cidade era muito legal e todo mundo tava na mesma vibe de viajar, conhecer pessoas. Eu fui em vários encontros de intercambistas e conheci 1000 pessoas. No final de semana, antes de começar as aulas, tinha uma viagem intercambista. E foi aí que eu conheci esse cara. Tinha uns 3 ônibus de pessoas de todas as nacionalidades possíveis. Eu olhei pra ele no meio de toda aquela multidão de intercambistas e eu pensei, gostei. E se passaram umas 3 horas e ele tava na minha roda já conversando comigo. Mas eu não peguei o celular dele, eu não sabia o nome dele inteiro. Achei que as possibilidades de ver ele de novo seriam mínimas. Quando eu cheguei nas aulas no dia seguinte, a primeira pessoa que eu vi foi quem? Exatamente essa pessoa. E porque não era mínimo, porque a produção da vida, gente, colocou outro embuste na história. Ninguém mais, ninguém menos que ele. Com um sorriso gigante pra mim. E eu, claro, um sorriso gigante pra ele também. Depois, na mesma semana, ele me mandou mensagem, a gente começou a sair e em menos de um mês a gente já tava namorando. Poderia ser uma história com um final feliz, né? Mas tudo começou a ficar estranho depois de um tempo. Ele se incomodava com tudo que eu fazia e me falava coisas que começaram leve e depois ficaram mais pesadas. Por que você conhece todos os homens dessa cidade? Quem é esse cara que curtiu sua foto do Facebook? Por que você fica postando fotos de biquíni no Instagram? Todos os seus amigos só querem te comer. Ninguém fala com você porque você é legal. É só pelo seu físico. Só eu falo com você pela sua personalidade. Você não tem que ajudar os outros. Você tem que se preocupar comigo e com a sua família. Isso quando meu amigo alemão pediu ajuda pra estudar e eu aceitei. Não é sua culpa que você é assim. Você é produto de uma sociedade brasileira que acha isso normal. Você não tem controle emocional. Você seria uma péssima mãe. E essa é uma lista de frases que seria infinita. Eu me lembro que algumas foram... Deixa eu respirar. Deixa eu... Eu lembro que algumas foram repetidas 1000 vezes. Outras só uma vez, mas doeram igual. Eu vivia tentando justificar as coisas que ele pensava e fazia pela nacionalidade, pela cultura, pela criação da família. E eu acreditava em tudo isso, porque não era possível que a mesma pessoa que era maravilhosa comigo em vários momentos era a mesma que me dizia tantas coisas que me machucavam tanto desse jeito. Eu comecei a me excluir de tudo. No começo eu sempre almoçava com os caras que moravam no mesmo prédio que eu. Eu parei. Eu também tinha um amigo que me ajudava com o idioma e eu ajudava com o português. Eu parei. Eu não queria ir nas festas para evitar brigas. Eu não queria falar com outros homens para evitar brigas. Eu pensava nas coisas que eu ia falar antes. Eu sentia o tempo todo que eu estava fazendo alguma coisa errada. Eu comecei a mudar o que eu postava nas redes sociais, como eu agia não só em festas, mas também na escola, na rua. Eu só queria que ele gostasse de mim. Eu queria que ele visse que eu estava mudando de acordo com o que ele achava certo, mas nunca foi suficiente. E vocês já tentaram mudar a personalidade de vocês? Ela sempre acaba voltando. Então ele fazia o discurso que eu jamais mudaria. Foram meses escutando cada coisa, que no começo foram só palavras, mas foi tudo evoluindo até um dia que eu fiquei sem ar na rua pela forma que ele estava me segurando. Eu nunca entendi porque uma pessoa deixava o namorado deletar as pessoas do Facebook. Depois eu entendi. No começo eu até brigava por isso e falava, é minha liberdade, minha privacidade, meu Facebook. Vou pegar um papel. Pega o papel pra mim, por favor. Se quiser continuar lendo. Vai sair no banho. Vou pegar o rolo inteiro. Gente, é difícil. Deixa eu me limpar. Eu tentava explicar que não tinha nada a ver, mas eu queria apenas estar em paz. Eu não queria brigar por causa de uma rede social.
Então, um belo dia, eu dei meu celular na mão dele e ele deletou todo mundo que ele achava uma ameaça. Amigos, se vocês foram deletados nessa época, me desculpa, eu sinto muito, eu só não aguentava mais. E depois eu também não entendia porque as pessoas voltavam a namorar, mesmo quando namorar era uma merda. E aí quando você tá nessa situação, você acaba entendendo. Ele explodia, falava que eu deixava ele louco, mas logo depois ele falava que me amava e fazia algo pra me agradar, para que eu perdoasse a explosão. Tem um exemplo da situação que me marcou muito. Eu disse pra ele que eu queria conhecer um lugar que era muito lindo. Minha irmã tinha ido um ano antes e tinha um feriado chegando. Primeiro ele ficou puto comigo porque eu tava querendo decidir o nosso feriado sem consultar com ele. Depois ele disse que é um destino para pessoas putas e pessoas drogadas. Discutimos muito. Ele me infernizou esse dia. Mas eu ainda tava, porque era no começo ainda, eu ainda tava tentando lutar pelas minhas vontades e individualidade nessa época, então eu comprei a minha passagem mesmo assim. Mesmo depois do show que ele deu, o que ele fez, ele entrou na minha casa enquanto eu não estava lá e deixou a minha passagem impressa em cima da cama e uma mala de presente com um bilhete escrito que todas as suas viagens sejam inesquecíveis. Nesse dia eu perdoei todas as merdas que ele me falou. E perdoei todos os outros dias. Uma e outra vez. Eu queria ficar com um cara que ele era a maior parte do tempo. Mas ele não conseguia se desprender das ideias de como mulheres deveriam se comportar, o que era certo, o que era errado. Ele simplesmente não conseguia. Eu não sei se ele tinha completa consciência do que ele estava fazendo comigo, mas depois desse relacionamento eu me tornei uma pessoa insegura. Coloquei na minha cabeça que eu não sou uma pessoa que as pessoas gostam de conversar, mas sim que as pessoas querem pegar. Água. Tipo. E toda vez que vem um cara falar comigo, eu fico com o pé atrás. E quando só quer na amizade, eu fico aliviada. A pessoa mais aliviada do mundo. Ufa, ele não tava certo. E quando querem algo comigo, eu me sinto péssima. E dou a razão pro fantasma que tem na minha cabeça ainda. Na época, eu parei de comer. Eu comecei a beber mais. Eu me excluí. Eu chorava todos os dias. E realmente não sabia o que fazer na minha vida. Eu tinha vergonha de contar para meus amigos e meus familiares, porque todos sempre me viram como uma pessoa livre, inteligente, decidida, independente. E eu tinha a impressão, ou até o preconceito, que só as pessoas que não têm apoio familiar, não têm consciência dos seus direitos como mulher e como pessoa, que entrariam num relacionamento assim. Eu achava que eu jamais ia passar por isso, e eu não queria admitir pra ninguém que eu entrei nessa e que eu aceitei tudo isso acontecer comigo. Eu até hoje não entendo como eu entrei nisso. Isso estava tão longe de mim que eu nunca me imaginei nessa situação. Eu sofri sozinha, calada, e não quis compartilhar com ninguém. Eu evito falar muito desse assunto, e toda vez que eu falei nos últimos tempos, eu acabei ficando chateada e chorando por aí. Mas eu nunca falei sobre isso, esse é o único ano que eu tô contando isso pras pessoas. Depois de anos que eu comecei a falar sobre esse assunto. Eu resolvi fazer esse vídeo porque depois que eu passei por isso, eu comecei a perceber que muitas das minhas amigas passaram pela mesma coisa. E muitas não falam dessa relação como se estivessem com um cara tóxico, como se não fosse um relacionamento tóxico, abusivo, falam como se fosse algo super normal. A gente releva esse tipo de atitude, a gente não gosta, mas acaba mudando de roupa por causa de um cara. Algumas amigas tentaram me avisar na época, eu cheguei a brigar com a minha irmã, mas a gente não quer escutar nada. E sabe por que a gente fica insistindo tanto nos relacionamentos assim? Porque a gente tem esperança que vai mudar. Que a gente tem sentimento, tem memória, tem momentos maravilhosos juntos também. Eu fui muito apaixonada por esse cara que me fazia rir e com quem eu fazia planos. Mas o outro lado dele me machucava muito. Calma aí. Preciso também. Preciso também. História não é minha, canceriana aqui. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Chegou um momento que eu realmente tinha ataque de choro e me sentia péssima. E teve um dia que eu surtei. Ele deu um show comigo na balada quando ele me chamou de puta por estar dançando com minhas amigas e disse que eu estava dançando para uns caras. E ele falou mais um monte de coisa. Eu surtei de verdade. Eu tinha tentado mudar tudo em mim para que ele ficasse feliz e não brigasse mais comigo. E não me criticasse mais. E sei lá, o meu próprio namorado me chamando de puta e falando que eu estava fazendo coisas que eu não estava fazendo, doeu. E eu perdi o chão, perdi o controle. Todos só viram que eu surtei numa balada e fui pra cima dele. Mas ninguém sabe como eu cheguei naquela situação. Ninguém sabe o quanto eu tava sofrendo meses antes de ter tido essa cena toda. Eu não me orgulho disso, mas eu percebo hoje que eu não tava bem na cabeça. Eu tava muito ferida, muito machucada. Meu psicológico tava super abalado. E é óbvio que eu fiquei com fama de louca. Doeu saber que as pessoas acharam minha atitude inaceitável. Eu tenho vergonha nesse dia, mas
Diante da situação que eu estava passando por meses, acho que era impossível ter outro tipo de reação. Me julgaram muito na época e eu confesso que agora eu tenho pavor de homens e mulheres se referindo a outras mulheres como loucas. Vocês já perceberam que sempre são as loucas das histórias? É incrível. Hoje eu tomo muito cuidado antes de julgar a situação de um casal, principalmente quando a mulher é a louca. Não sabemos o que ela tá passando, não sabemos o nível de relacionamento tóxico que esse casal pode estar. Quando vocês forem julgar alguém que tá surtando muito, tomem cuidado também, porque meus amigos não sabiam nem um décimo do que estava acontecendo comigo e com o meu relacionamento. Eu voltei pro Brasil, ficamos mais 6 meses juntos, e nesses 6 meses eu chegava chorando nas entrevistas de emprego, porque era esse o nível que ele me afetava emocionalmente, até mesmo a sei lá quantos quilômetros de distância. A distância, aliás, me ajudou muito a cortar esse relacionamento, mas eu confesso que mesmo depois de tudo, eu ainda queria perdoar tudo e continuar com ele. É muito difícil a dependência que a gente fica nesse tipo de relacionamento. Hoje, qualquer pessoa que eu conheço que começa a ter atitudes parecidas com as dele, eu saio correndo pra longe. Eu tenho pavor, eu respiro mais forte, eu começo a ficar apavorada de verdade. Já faz muitos anos que eu tô solteira e eu tenho que admitir que ainda tenho várias marcas do passado que não me deixam me envolver demais. Umas marcas que me seguram quando eu conheço alguém, porque eu jamais quero passar por tudo isso de novo. Eu só pretendo namorar de novo quando eu encontrar uma pessoa que me apoie em todos os momentos, que não tenha a necessidade de me controlar, que me respeite, que me dê a liberdade e o espaço que qualquer pessoa merece. Ai, calma aí. Fica a dica aí se você estiver interessado na Bruna Faria. Tô solteira, mas tem que me respeitar, não pode me controlar. É só isso mesmo que a gente pede. E tem que me dar liberdade e espaço. Se você tá se identificando com esse vídeo, toma muito cuidado. Se você tá mudando de país e vai estar longe de todo mundo que você ama, cuidado em entrar em um relacionamento desse. Fiquem atentos aos sinais. Eu, graças a Deus, me livrei. Mas as marcas continuam muito tempo depois. E às vezes é tão doido o que acontece nesses relacionamentos que para partir pra algo mais sério, mais trágico, é um pulo. Por isso, pessoas, eu peço pra vocês, vamos parar de romantizar ciúmes doentio. Não vamos romantizar as explosões de ciúmes. Isso não é normal, isso não é aceitável, não é prova de amor. Se te faz sofrer, não é um relacionamento bom. Se te coloca pra baixo, se controla seus amigos, cumprimenta da sua saia, se critica tudo que você fala e faz, não é bom pra você. Se ninguém te falou, vocês merecem muito mais. Vocês são muito mais. Se você chora mais do que sorri, é melhor você superar esse relacionamento que você tá. A gente cresce achando que relacionamento tem que ter briga, ciúmes pra provar que é amor de verdade. Mas precisa. Relacionamento pode ser leve, pode ser bom, pode ser maravilhoso. E tem que te fazer bem. Não aceite esse tipo de situação que eu passei. Aceite a ajuda das suas amigas. Eu precisei passar por isso pra perceber que relacionamentos tóxicos são extremamente comuns. E que a gente, inclusive, romantiza esse tipo de namoro. E depois que eu passei por isso, eu até lembrei de uma amiga que passou exatamente a mesma coisa com um brasileiro faz muito tempo. Antes de eu ter passado por isso, a gente era a melhor amiga e a gente ficou meses sem se falar. E eu me arrependo profundamente de ter me afastado de uma amiga que tava passando por isso. E depois eu passei pela mesma coisa e finalmente senti o que ela sentia. E eu pedi desculpas por não ter estado com ela num momento tão doloroso. Tem muita menina que passa por isso e não acha que é um relacionamento tóxico. E agora eu vou falar com os meninos. Se você tem esse tipo de atitude, coloque a mão na consciência. A frase que eu vi esses dias e eu achei ótima, de verdade. Porque a gente tá vendo muitas notícias de pessoas que sofreram algum abuso psicológico ou então físico. Abuso não, né? Como fala isso? Violência. É, violência. A gente tá vendo muita notícia sobre isso. Fora as histórias que não são contadas, né? Que ninguém sabe o que tá acontecendo. Exato. Coloque a mão na consciência porque ela merece seu respeito. Não porque você tem mãe, irmã e vai ter uma filha, mas porque ela é uma pessoa. Então, é isso, gente. Eu tô meio abalada com o vídeo. Mas eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Alguém que esteja passando por isso. Se vocês quiserem conversar comigo, eu estou aberta a conversar com as pessoas, porque é muito triste não ter ninguém pra contar. Eu tinha pessoas pra contar, mas eu não queria por vergonha, porque eu tava triste, porque eu tava... Não sei, é uma situação muito estranha. Você tá numa bolha, parece que só tá vocês dois e que ninguém consegue entender o que tá passando. Espero que vocês se sintam confortáveis de falar com a gente, escrever nos comentários, e espero que, se você tá numa situação dessa, você saia dessa correndo, porque, sério, isso pode virar uma tragédia, no final das contas. Sim. A Bruna fez esse texto e leu pra mim um pouco mais cedo hoje. E eu falei pra ela que só hoje, depois de tanto tempo, que eu consegui entender tudo que ela fazia lá atrás. Porque quando a gente brigou, por causa desse menino, ele causava tanto caos, que ele fez a gente discutir por uma coisa e ela foi lá e ficou do lado dele, sendo que ele tava errado. Ele tava nitidamente sendo escroto, machista, idiota, tudo. E eu fui falar pra ela, tipo, mano, fala pro seu namorado dar uma baixada, né?
E ela ficou do lado dele e, tipo, Eu não quis brigar de novo. ficou, tipo, omissa. E eu fiquei muito chateada. Porque eu falei, como que você consegue colocar esse cara antes da sua irmã? E ela, tipo, não falou nada. Só que eu nunca imaginei na vida que ela passava por isso. Porque pra mim, eu via que ele era escroto e via tudo, mas eu achava que ela tava feliz. Não sabia de metade das coisas que ela tava passando, sentindo, e nem das coisas que ele falava só quando tava ele e ela. Inclusive, na frente dos nossos pais, era tudo lindo e maravilhoso, né? Minha família toda... Na verdade, minha família não sabia de nada. Minha família Ninguém toda sabia. amava ele. Até o momento que eu falei, para de falar tanto dele, porque era Você horrível. contou tudo. E contei... Na verdade, eu contei algumas partes, mas bom... Eu contei algumas coisas o suficiente pra minha família nunca mais falar sobre ele. É triste passar por isso. E o pior é essa vida de redes sociais hoje em dia, em que a gente vê um monte de foto de casal feliz, todo mundo lindo e maravilhoso, só que quando tá você sozinho com a pessoa, é um inferno. Gente, se é um inferno, sai disso. Se você tem uma amiga que você acha que tá passando por isso, tenta conversar. É normal as pessoas não se abrirem e elas ficarem até bravas quando você fala alguma coisa. Sim. Eu já tentei falar pra várias amigas, até traição, qualquer outra coisa, e a pessoa é tão cega, tão apaixonada, tão tudo, que ela começa a colocar a culpa nas outras pessoas e não consegue enxergar que o verdadeiro problema tá bem ali do seu lado. Se é um relacionamento abusivo, você se identifica com a história da Bruna, faz alguma coisa. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal desse ano pra gente começar 2019 refletindo se você tá nessa situação, se você se identifica ou se você conhece alguém, faz alguma coisa pra mudar isso, porque você não precisa disso. E é muito mais comum do que a gente imagina. Pode estar acontecendo com uma pessoa próxima e você não ter a menor ideia. Aconteceu com a minha irmã. Vocês sabem quando a gente é ligada, a gente é grudada, a gente faz tudo juntas. E a Camila não sabia de nada. E eu não sabia de nada. E tá nítido que deixa marcas, porque já faz muito tempo essa história. Faz muito tempo. E a primeira vez que eu li esse texto agora pra Camila, eu A gente caí orou do nas começo ao lágrimas. fim. Eu caí em lágrimas, eu não conseguia ler o texto. E agora eu tô feliz que eu consegui ler. E bom, eu escrevi esse texto em novembro do ano passado, mas só agora eu consegui ler pra alguém. E só agora eu consegui falar. Já falei num outro vídeo, mas o lema do nosso blog, quando a gente começou, era as pessoas tomam decisões baseadas na história de outras pessoas. Então, se você vê alguém tendo uma experiência ruim, você não precisa passar pela mesma coisa para você aprender as lições dela. Você pode simplesmente pegar esse exemplo e aplicar na sua vida. Nosso canal é pra isso, nosso blog sempre foi pra isso, must share. A gente tem que compartilhar histórias, foi o que a Bruna falou. Se fosse uma história só dela, ia ser apenas uma história ruim. Se a gente conta pra alguém, a gente pode mudar a cabeça de alguém, pode se transformar numa coisa boa pro mundo. É isso. Se você tá num relacionamento parecido, ou se você se identifica, essa pessoa, se ela age assim com você, ela não vai mudar. Exato. Então você tem que ser esperto o suficiente, se amar pra sair disso antes que uma coisa pior aconteça. São todos esses casos bizarros que a gente vê. Na mídia, principalmente nesses últimos tempos, que eu vi muita coisa que me emociona muito, me toca muito toda vez que acontece algo assim. Pensa um pouco, reflete um pouco, conversa com pessoas da sua família, pessoas que te amam. Tô muito orgulhosa que você conseguiu contar essa história. Mais alguma coisa? Acho que não. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Foi da hora. Então é isso, Finalmente gente. tô falando sobre isso. Nunca falei sobre isso hoje. É triste. E eu odiava aquele embuste. Odiar não, odiar é uma palavra forte. Eu desgostava dele. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Espero que essa história ajude. Não esquece de se inscrever aí no canal. Segue a gente no Instagram, Mila Faria, Bruna P. Faria e Manchar BR. É isso. Um beijo. É nóis. Tchau. Tchau. Só queria falar que eu tô solteira. E se você for em embuste, não chega perto de mim, porque eu não vou
A gente já tá treinado. Como que é aquela música lá do Salvador? Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Ah, bebê, eu tô solteiro de novo.